Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando nossa atividade. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2026. Foi uma bela segunda-feira, muito sol, quer dizer, muita gente indo para cá e para lá. É muito bom, né, a gente ver as pessoas se movimentando, indo nas ruas e comprando e se divertindo nos parques, enfim. De qualquer maneira, vamos saber que a partir de quinta-feira volta o mau tempo. Vai ficar mais 3, 4 dias, enfim, mas é o final de agosto. Já estaremos no mês que vem, já em setembro, e quando setembro vier, a primavera estará por aí. Temos melhores, né? Para quem não gosta da primavera. Bom, neste nosso atividade desta semana, vamos começar bem a semana, né? À minha esquerda, Dr. Carlos Isaia Filho. Dr. Carlos Isaia, obrigado É um prazer. pelo retorno, né? Essa bancada aqui está repetindo a semana passada, né, Tio? Com certeza. Que legal, com né? certeza. À minha direita, Jaime Eduardo Machado. Mais uma vez honrado pela presença do Dr. Isaia e pela tua condução, né? Fomos escalados para hoje, Zé né? em férias, né? Zé tem férias. Aliás, Aproveitando. falando nisso, ele deverá estar de volta aí nos próximos dias, eu acho que ainda essa semana, começo da semana que vem. Quando falasse mau tempo, quinta-feira, eu pensei que tinha falado do Grenal, mas é mau tempo mesmo. É mau tempo, né? Mau tempo. Tem Grenal também, né? Vai ser o mau tempo, talvez por um lado, né, filho? Mas eu acho que vai dar empatezinho aí o Grenal. Bom, já que tu provocaste aí a questão do futebol, vamos falar um pouquinho do final de semana aí, né? Tivemos o Grêmio entregando a rapadura no finalzinho, o último lance do jogo. Cara, olha aqui, aquela hora não tinha mais jogo. Os times fazem isso com o Grêmio não sabe fazer isso, o Grêmio não sabe jogar dentro da regra, do tempo. Tinha acabado o jogo aquela hora. E ainda deixa o cara mais alto dele sozinho para cabecear. Aí é bravo. Jaime Eduardo, e aí? O Grêmio está vivendo de dialética, né? De conversa, de explicação, porque futebol está faltando. Está faltando e não é de hoje, já se reclamou de tudo. Agora, quem dá entrevista não é mais a diretoria, não é mais o vice de futebol, não é o presidente, que não aparece. Quem dá entrevista é o executivo, o senhor Paulo Pelaipe. E no outro resultado pouco satisfatório, nem lembro qual foi, é tanto jogo, ele salvou o treinador, dizendo que a culpa não era dele, a culpa era da torcida, que tinha que ter calma, não podia reclamar, e agora a culpa foi para o juiz. Por um lance fortuito ali, um engano que o juiz cometeu, claro que o erro deveria ter resultado em gol do Grêmio, mas ele interrompeu o jogo, foi aquele lance ao final que o Brad White marcou. Mas aquilo ali não justifica nada, porque de resto o Grêmio teve uma atuação medíocre, né, para não dizer o pior. Mais uma vez, decepcionando a torcida. A noite de ontem houve um movimento lá no aeroporto, um movimento legítimo, até porque não houve nenhuma agressão, mas há uma insatisfação generalizada de parte a parte. Eu me restringo a falar sobre o Grêmio, né, de cujo conselho faço parte, tem que ter um nível assim de conduta, né? Não posso dar uma de torcedor, mas as coisas vão mal na diretoria, as coisas vão mal na comunicação, as coisas vão mal dentro do campo. O Grêmio não apresenta, desde que o treinador chegou aqui, um padrão de jogo, não apresenta uma escalação determinada e dando a ideia de que ele não sabe exatamente o que fazer. E a sua entrevista de ontem foi lamentável, né? Porque ele levou para outro lado, levou para o lado da ofensa pessoal que ele estaria sofrendo. Isso é coisa de torcida, isso aí existe no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil e não é só aqui no Rio Grande do Sul. A torcida é passional, ela mostra insatisfação quando o seu time não ganha, quando ela consegue identificar certos problemas que se repetem, como é o caso da instabilidade do time em função do que o treinador escala ou não escala, do padrão de jogo que não sabe exatamente qual é, e se somam as desculpas, as justificativas e se aproxima à zona do rebaixamento, é normal que a torcida reclame e chegue ao xingamento. E foi disso que ele reclamou, chegou a falar até em xenofobia, certamente porque criticaram pelo fato de ele ser português, coisas que não cabem, né? Foi uma entrevista lamentável. Eu imaginei até que pelo currículo que ele tem, ele mesmo disse que tem 30 anos como treinador, ele pudesse fazer declarações como fez ontem, fugindo do jogo propriamente e se limitando a
aparecer como vítima. Eu acho que quem ganha o que ele ganha não pode ser tudo, menos vítima. Colocando as questões fora do campo quando tem que se tratar das questões dentro do gramado, que é a responsabilidade dele. Aliás, sobre isso aí, né, o Jaime, eu acompanho futebol, desde que fui repórter, fui narrador de futebol lá na década de 70, no começo, e eu nunca presenciei, doutor Carlos Isaia, uma fase em que a dupla Grenal, ela está praticamente a mesma, lá embaixo, quer dizer, lutando para não cair. Né? Então esse é o grande sonho da dupla Grenal é se afastar da zona de rebaixamento. Para dois clubes, né, que têm história no Brasil, consagrados, times campeões mundiais, é muito lamentável. E aí a gente fica pensando o que está acontecendo, não só num clube, mas nos dois clubes, para chegarem a uma situação dessas. E aí, doutor Carlos? Eu comecei a ouvir a entrevista do técnico. Quando começou daquela forma, eu digo, bom, ele vai pedir demissão. Foi a impressão que eu tive. Deu uma esperança. De repente, deu uma esperança, Jaime. Mas se foi uma coisa assim, sem pé nem cabeça, não deu para entender. Eu estou começando a me interessar agora pelo time do Grêmio feminino, que parece que está bem melhor. Temos pelo menos uma perspectiva aí. Estou vendo assim que de repente está bem administrado, parece que temos um bom técnico. Estou muito curioso para ver o que vai acontecer nessa quinta e na próxima quinta, embora seja um outro campeonato. Uhum. Me pareceu que o pessoal ontem, tanto de Grêmio como de Inter, tiveram essa rodada muito mais pensando no Grenal, nos próximos 2 jogos, do que praticamente no campeonato nacional, mas não justifica. Então eles estão pensando no Grenal já desde o começo do ano, que estão jogando mal desde o começo do ano. Exatamente, também, né? Então não tem o porquê. É chato, acho que está deixando de haver um envolvimento ou uma presença maior do presidente, certo? Jogando, como o Jaime colocou, mandando o executivo do futebol dar entrevista e tentar dar algumas justificativas que não ocorrem. Não sei, eu acho que essa semana e a semana seguinte vão ser as semanas decisivas, principalmente nessa questão do técnico, se fica ou se sai, certo? Porque do jeito que está, não tem jeito. Parece que nem mais os jogadores respeitam ou fazem aquilo que de repente são treinados para fazer. Não sei se o problema é esse. De qualquer forma, extremamente desagradável, muito desagradável. Historicamente, né, Jaime? Historicamente, nós até criamos um termo para detectar e para estabelecer a situação da dupla Grenal, que é o seguinte, a gangorra. Um está bem, o outro está ruim. Um está ruim, o outro está bem. Hoje não, hoje os dois estão nivelados por baixo. Eu acho, viu, Jaime, eu sempre fui muito crítico em relação a muito estrangeiro no time. Eu acho que tanto o Grêmio quanto o Internacional tem muito estrangeiro, não que os caras não sejam bons de bola, mas o estrangeiro não tem aquela coisa, ele não está no espírito da rivalidade. Isso que eu quero dizer. Muitas vezes, isso é que move o futebol do Rio Grande do Sul, onde existe uma competição, o cara sai na rua, o cara é vaiado, Eu sei que ali no Parque Marinha do Brasil, onde eu vou seguidamente, às vezes passam jogadores, os caras são vaiados ali, né? O próprio treinador, o Tite, seguidamente está ali, ele está fora do futebol, mas ele é um camarada que quando estava treinando a dupla Grenal, ele que evitava ir no parque porque ele era vaiado. Quer dizer, isso é da natureza do nosso futebol. E aí, velho? Eu acho a coisa sob outro aspecto também, quer dizer, hoje o futebol não se faz sem receita, né? Os dois, tanto o Inter como o Grêmio, têm problemas de dívidas históricas que não conseguem superar. Consequentemente, eles só conseguem trazer jogadores de segunda linha. Quer dizer, esse que veio agora lá da Croácia, esse jogador, ele passa o tempo todo, quando recebe a bola, ele procura, ele não anda mais no campo. Deve ter alguma lesão histórica. Ele pega a bola e se desfaz logo. Esse outro também de Cabo Verde, quer dizer, foi elogiado por ser de Cabo Verde. Cabo Verde foi a seleção do folclore do Campeonato Mundial, né? Porque ninguém conhecia futebol de Cabo Verde, de repente apareceu lá e fez uma figuraçãozinha e tal. Então vem o jogador de Cabo Verde, quer dizer, o clube está pegando jogadores que estão livres, que ninguém quer na Europa, traz para cá, paga um bom salário para eles,
e o rendimento deles é insuficiente. Nós estamos vivendo disso. Quando aparece um formado na base, tipo o Vieri, né, que vai alcançar certamente no futuro um alto nível de rendimento, ou um bom nível de rendimento que seja, ele tem que ser logo vendido para tapar o furo. Porque os balanços, tanto do Grêmio como Internacional, nos últimos anos, atestam que há um déficit crescente. Isso aí vai aumentar. E no centro do país é muito mais fácil obter receita, até porque são clubes mais conhecidos, que têm mais receita da televisão, as cotas são mais altas, tem um apelo de marketing muito maior. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser pensada de forma mais ampla, até fora do campo. Eu sempre falo que esse modelo associativo, né, acho que está superado, mas quando se fala nisso, SAF não, porque o clube tal se transformou em SAF, etc. Tem um programa até de televisão que eu recomendo para quem se interessar, Futebol SA, no canal CNN, todos os sábados, em que esses assuntos são tratados. E que, em resumo, significa o seguinte, que o modelo de associação sem fins lucrativos, no mundo inteiro, está sendo substituído por um modelo de corporação. Da eficiência, né? Busca da eficiência. Em busca, sobretudo, claro, de receita com investidores. O Grêmio tem pessoas físicas, 2 empresários aí, que há muito tempo vem sustentando as contratações, vem cobrindo os déficits, vem atendendo ao pagamento de dívidas antigas e tal. E eu falo simplesmente pela lógica, quer dizer, se esses investidores, mecenas, estão à disposição, por que não buscar fazer uma associação com eles em tom comercial sem prejudicar o modelo associativo do clube? Seriam 2 coisas, a associação e a parte comercial, porque isso aí é o futuro é isso. Agora é um passo muito grande que geralmente os dirigentes não querem assumir para não ter responsabilidade no futuro de serem acusados de terem perdido a forma tradicional. De terem perdido o domínio do clube, né? No mundo inteiro, na Europa, até para encerrar o assunto, você tem praticamente um clube que tem modelo de associação até hoje, que é o Real Madrid, mas o Real Madrid tem um dono lá que está lá há 40 anos. E colocou no estatuto uma cláusula que se alguém não tiver determinada expressão econômico-financeira, leia-se conta bancária, não pode ser presidente do Real Madrid. Futebol hoje é isso, é um negócio. É um negócio. E nós somos muito ainda atávicos em relação a esse assunto. Esse modelo associativo está superado já. Né? Enfim. Olha aqui, vamos falar um pouquinho do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, nosso CIE. Mais do que eu possa falar aqui, vamos ouvir essa mensagem do CIE, que traz uma mensagem importante, né, sobre o fundamental que representa essa instituição, não só para a integração entre as empresas, mas a capacitação dos nossos funcionários, dos nossos trabalhadores. Assista aí. A transformação começa aqui. Uma nova era de conexões e inclusão produtiva. Um ambiente onde talentos se desenvolvem e novas oportunidades surgem a cada dia. Nosso propósito permanece: aproximar gerações e construir oportunidades. Porque acreditamos que cada jornada profissional começa com um primeiro passo. E estamos aqui para guiá-lo. Uma nova versão do CIE-RS, onde as oportunidades se encontram. Olha aqui, pessoal, Adubos Titica, fertilizante orgânico Titica. Ele não é apenas um adubo, é uma explosão de vida para o seu solo. Rico em nitrogênio, fósforo, potássio, a Titica devolve a matéria orgânica que o solo perdeu, segura a umidade por mais tempo e faz a sua planta absorver nutrientes de maneira muito mais rápida. O resultado? Plantas mais fortes, raízes profundas e colheitas muito mais fartas, que é o que nós esperamos. Recicle o que a natureza dá de melhor. Fertilizante Titica, a inteligência orgânica que transforma o seu solo e as suas flores. Produto atestado para a produção orgânica através da certificadora Rama, que não é pouca coisa, né? Vamos falar um pouquinho da Parrilla del Sol. A Parrilla del Sol é maravilhosa, é um pouco do Uruguai aqui em nosso estado, aqui na capital. A maior parrilla, a autêntica cozinha uruguaia. Na verdade, é um pedaço do Uruguai aqui na capital gaúcha. Isso aqui é verdade. Comandada por Darcy e Maristela del Bezel, a parrilla foi inaugurada em 2007
contando com uma equipe grande de funcionários e está localizado ali na Nilópolis 111, em Petrópolis. O telefone para você marcar lá, reservar sua mesa com a sua família, seus amigos, suas amigas, 3012 7878. Estacionamento, importante, cortesia e com manobrista. O funcionamento é segundas das 18h30 às 23h45. Hoje, portanto, 18h30 às 23h45. Terças a sábados, das 11h30 às 23h45. E no domingo, das 11h30 às 22h45. Confira o cardápio, as promoções, reservas, compras na bodega, entre outras informações, no Instagram, @parrijadelsul ou no site www.parrijadelsul.com.br. E o Green Benefícios, benefícios para seu time e que facilitam a rotina do seu RH? Pois é, na Green você encontra soluções em alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde. E tem mais, contamos com parceiros que ampliam ainda mais o cuidado com a sua equipe. Contrate o Total Pass com a Green e aproveite condições especiais com 3 meses grátis e até 3 dependentes sem custo adicional. Green Benefícios, muito mais mesmo que um cartão. E o nosso Banrisul, hein? Banrisul, o único banco comercial estatal que permanece aí pela sua eficiência histórica. A vida muda, os planos crescem e os negócios seguem em movimento. Em alguns momentos, o que faz a diferença é contar com crédito do jeito certo e nas condições plausíveis. São soluções de crédito para pessoas físicas e jurídicas com diferentes modalidades, contratação simplificada e soluções de crédito com excelentes taxas. Tudo com segurança de um banco que conhece você e como entende o seu negócio. No Banrisul, tá com crédito. Saiba mais em banrisul.com.br/tá com crédito. Desculpa. Tá com crédito. Molhou? Não. Tá com crédito. Renovação do ano passado. Desculpa, chefe. Tá com crédito. No Banrisul, muita gente está com crédito. Quer fazer aquela viagem? Vai decorar o apartamento. Quer quitar uma dívida? Tá com crédito Banrisul. Sujeito à análise de crédito. Bem a semana aí com 2 expoentes aqui da Sociedade do Rio Grande do Sul, né, Dr. Carlos Israel. E, enfim, nós estamos aqui, claro, para tratar de assuntos importantes. Esta data, 24 de agosto, é uma data que ela marca muitos acontecimentos historicamente já consagrados, que ficaram na história, bons ou ruins. Por exemplo, dia 24 de agosto de 1954, tivemos uma tragédia que envolveu o Brasil, né, com o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954. Jaime, tu estava por lá ou não? 54? No mercado aqui, é. Como assim? Sim, tu estava por aí quando aconteceu a tragédia com Getúlio? Sim, eu estava em aula lá no Anchieta. Ah, no Anchieta. Estava no Anchieta em aula. Eu já era nascido, já tinha 13 anos. Então, É isso que tu quer saber? Tu vai nos contar uma coisa que o pessoal está perguntando aqui, ó. Dizem que foi uma grande comoção. Eu tinha 3 anos, eu nasci em 51. Eu tinha 3 anos. Mas diz que foi uma grande comoção, eu imagino, né? Uma comoção nacional, né? A morte de Getúlio Vargas, que era um cara muito querido, enfim, nem vou entrar no mérito disso, daquilo. Mas é um cara que até hoje, né? A história... O Getúlio tinha um grande adversário político, que era um baita orador, que foi o Carlos Lacerda, né? Era o dono de um jornal, a Tribuna da Imprensa, e metia o pau no governo e, com fundamento e tinha um discurso fantástico. Ele era vereador. Não, ele era deputado, que na época era no Rio de Janeiro a sede, não havia Brasília ainda, né? E ele fazia uma campanha permanente contra o Getúlio, sob todos os aspectos, e o Getúlio tinha lá uma guarda pessoal chefiada pelo Gregório Fortunato. E o Gregório Fortunato, sem que o Getúlio soubesse, fez um atentado contra a vida do Lacerda, atingiu inclusive um militar que estava junto com o Lacerda,
Lacerda escapou e o Getúlio ficando ciente de que havia um mar de lama, como se dizia, nos porões do Catete, que era a sede do governo do Rio de Janeiro na época, ele suicidou, né? Isso foi em 54, como todos nós sabemos. Mas, particularmente com relação a mim, tu quer saber a historinha que eu contei agora lá? Eu estava numa aula no Anchieta, aula de português, e no Anchieta ali da Rua Duque de Caxias. E tinha um professor, magrinho, um alemão, cujos ascendentes tinham participado lá dos episódios da Segunda Guerra. Homofobia. Né? E o apelido dele era Lapiseira, era fininho, magrinho. Muito sério, um homem muito sério. E ele estava, eu assistindo a aula, muito prestando atenção. E começou um movimento nas galerias do Anchieta. O Anchieta era cheio de galerias, e até a rua lá de baixo, a Fernando Machado, era um baita prédio, né? Começou aquele movimento, eu digo, olha, houve alguma coisa. Aí o guri, com 13 anos na época, e aí 13, o padre entrou... 13? Já era observador desde pequeno, né? Observador, com 13, né? E o principal é que eu não esqueci, né? Esse é o fundamental, né? Tá louco, né? E o padre assoprou alguma coisa no ouvido dele que a gente não ouviu, e ele disse assim, atônito, né? Ficou branco que nem uma cera. O Getúlio, o presidente da República, suicidou. Aquilo foi, a maioria ali dos guris não reagiram muito, que não entenderam bem, e ele pediu que fôssemos para casa. Era o que eram 8h30, 9 horas, no primeiro horário, porque o suicídio do Getúlio foi de madrugada, né, como nós sabemos. E eu saí pela Rua Duque, e quando cheguei na esquina do viaduto ali, tinha ali a Rádio Farroupilha, que era do Chateaubriand, que também metia o pau no governo do Getúlio, e já tinha lá o pessoal invadindo e atirando discos, long play da época. Lembra daqueles long play, os bolachões? Tiravam lá do segundo andar aqueles long play, aquela chuva de long play na esquina da Duque com o viaduto. Eram os discos voadores. Eu passei a discos voadores. Eu passei ali me esquivando para não levar um disco daqueles na cabeça. Desci até a Vigário Inácio, onde tinha o escritório do meu pai, e ele estava lá fechando as janelas, olhando e tal. E na Rua da Praia já havia um movimento lá de quebra-quebra, incendiário Diário de Notícias, que era o jornal do Chateaubriand, que era também o dono da Farroupilha, que era naquele prédio. Os Diários Associados, o maior grupo de comunicação do Brasil. Do Brasil na época. Muito mais do que a Globo. A imprensa estava toda contra o Getúlio, né? Porque naquela época, como dizia o Milor Fernandes, imprensa é oposição, o resto é secos e molhados. Né? Hoje em dia é o contrário. Bom, então nós fomos para casa. E lá de casa, na subida lá da Protásio, entre a Lucas e a Vicente da Fontoura, eu fui no telhadinho da minha casa, era uma casinha baixa e tal, e olhava para o centro da cidade, estava cheio de pontos com incêndios, né? Foi uma comoção terrível aquele período ali do suicídio do Getúlio, né? A que tu te referiste. Quer dizer, uma data terrível essa, né? Pelos acontecimentos que deflagrou, houve ficou na história, né? Doutor Carlos Isaías, o senhor tem alguma lembrança, assim, porque eu também, eu tinha 3 anos de idade, né? O senhor tinha uns 4 ou 5 por aí. Então já É tudo guri, o único velho era eu. Né? Eu tinha 3 anos, eu não tenho lembrança nenhuma. Todo mundo vai ter 3 anos, 2 anos. A única coisa que eu me lembro é que o meu avô, que era militar, ele odiava o Getúlio. Era a única coisa que eu me lembro. Agora, essas figuras é uma coisa interessante que a psicologia explica, né? Ou tem figuras públicas, né? Não precisa ser públicas, mas figuras que elas estão no coração de milhões e milhões e ao mesmo tempo são odiadas por milhões e milhões. Não? É um paradoxo assim que a psicologia explica isso aí, né? Mas de qualquer maneira, no Brasil o Getúlio representou isso. Tem gente que morria pelo Getúlio, tem gente que até hoje adora o Getúlio. Exatamente. E tem outros que... Foi um líder populista. Um líder populista, como todo líder populista, nós sabemos bem, né? Estamos aí enfrentando uma situação em que o nosso Calígula está aí há quantos anos, né? Governando o país sem a melhor condição nenhuma. Eu já nem digo condição de habilidade, que não tem nenhuma, mas também ética e moral. Quer dizer, esse é o grande problema, a grande tragédia do Brasil. Ser governado por um Calígula que apenas quer a nossa desgraça. E as pessoas adoram isso. Quer dizer, a mente humana é complicada. Você citou aí também o outro episódio, 24 de agosto, a renúncia do Jânio? Não, a renúncia do Jânio não.
Mas vamos falar sobre isso depois. Deixa eu só fazer lembrar aqui uma questão dos nossos comerciais, né? Porque eu vou falar de uma instituição que é uma instituição respeitável, não só no Rio Grande do Sul, eu só vou lá, né? Eu só compro lá. Como no Brasil inteiro, reconhecida como uma instituição realmente muito eficiente, que é o supermercado Zafari. Aliás, o grupo Zafari. Zafari tem aquele mantra todo que é, economizar é comprar bem. Você vai lá no Zafari, você compra, são produtos de qualidade, pode custar um pouquinho abaixo até de repente, mas tem preço muito abaixo do mercado. Mas o que você paga mais, você paga a qualidade. Então você está economizando também porque está comprando bem. Zafari, economizar é comprar bem. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Muito bem, aqui vamos falar da TAP, né? Transportes Aéreos Portugueses, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. Que maravilha! De Porto Alegre a Lisboa, em 11 a 12 horas no máximo, você estará saindo do Salgado Filho e chegando lá em Lisboa. Tarifas civilizadas e, claro, aquele atendimento luso a bordo, que é um atendimento, nós sabemos muito bem, a tradição dos portugueses, né? Um atendimento de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. E vamos tomar o nosso vinho, né? Falar um pouquinho de vinhos. Quem não gosta? O senhor toma, qual é o vinho que o senhor toma, doutor Carlos Zé? Olha, é difícil dizer, mas eu ainda gosto muito do Malbec, principalmente com esse frio, né? Malbec é Uruguai ou Argentina? Argentino. Argentino, né? Aliás, nós temos há vinhos do mundo, aqui tem vinhos de todo mundo, como diz, vinhos do mundo, né? Então você chega lá, você escolhe o seu vinho, da Europa, da América Latina, sei lá, de onde for, lá tem na lista de vinhos do mundo. E chegou para celebrar 30 anos de história com uma seleção de rótulos italianos que carregam história, tradição e diferentes expressões de um dos mais fascinantes países do mundo do vinho, a Itália. Procure a lista com um de nossos vendedores e descubra uma experiência italiana pensada por você e para você. Avenida Getúlio Vargas, número 1135, na Alameda Alípio César 203 e na Cristóvão Colombo 1493. Importante esta observação, lembra aí, se beber, não dirija. Estamos aqui, né? Sempre... Não vai perguntar qual é o vinho que eu tomo? Qual é o vinho que tu toma? Tomo vinho branco. Vinho branco? Qual é o vinho que tu toma? Porque o vinho tinto me deixa triste, eu não sei. Deve ser problema meu, não é problema do vinho. É a cor, não a cor. Deve ser o tanino. Por isso que eu não perguntei para ele, né? Não constrangeu o cara dele. E, aliás, eu vou dizer uma coisa. Quando vem com esse argumento de que o vinho mesmo, dos connoisseurs, como diz os franceses, é o tinto, eu pondero o seguinte, que em leilões de vinho, naquela casa famosa que tem lá na Europa, não lembro, na Inglaterra tem uma casa famosa lá de leilões, os vinhos mais caros em leiloados são os brancos. E aqui existe um preconceito com relação ao vinho branco, eu não existe? Eu só tomo vinho tinto, mas não tem preconceito nenhum. Eu adoro vinho. Não, mas a maioria tem. Eu acho que vinho é vinho. Agora, preconceito nenhum... Se ninguém gostasse do branco, não haveria vinho branco. Agora, preconceito nenhum não temos nenhum com relação a suco, né? Aqui o suco Petri. Aqui é unanimidade, sucos Petri. A sua sede pede saúde, a sua sede está pedindo o quê? Sucos Petri. Pede sucos Petri. Porque sucos Petri é saúde. Suco de laranja, suco de uva. Agora temos a água de coco sensacional, 100% natural. Isso sem adição de açúcares e conservantes. Bom, nós estamos aqui com a nossa atividade dessa segunda-feira, dia 24 de agosto. Lembrando aí já que... tem o Jânio também, não? A data que se lembra historicamente na morte do Getúlio, suicídio do Getúlio Vargas, mas também hoje é o dia do artista. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Dos artistas que merecem, né, ser chamados de artista, porque o artista, além da sua arte, ele é um camarada, é um ser social. Em sendo ser social, ele precisa ter uma postura alinhada com valores e princípios.
E isso parece que muitos artistas brasileiros hoje não estão seguindo. Para tristeza de nós, da nossa tristeza, porque nós gostamos de artistas que têm o seu conteúdo e o interesse nacional, o interesse em que o Brasil siga valores e princípios que estejam na consciência de todos e na forma de viver da população brasileira. E olha aqui, também é dia de erupção do Vesúvio, né? Que acabou terminando com a cidade de Pompeia. São datas importantes. E em 1572, as pessoas acham assim que o mundo começou ontem. Não, o mundo tem uma história já de milênios. E em 1572, século XVI, teve a Noite de São Bartolomeu, na França. Noite das Garrafadas. O massacre de São Bartolomeu que acabou aí vitimando centenas, quem sabe até milhares de protestantes que morreram nessa ocasião. Doutor Carlos Isai, alguma informação, algum comentário a respeito dessas coisas? Vocês já ouviram falar em microplásticos? Já. Microplástico? Mas nem sei o que é, já sei. Mas não sei o que é. A questão dos microplásticos, que são partículas microscópicas de plástico, na qual nós, seres humanos, estamos constantemente ingerindo pelos alimentos, aspirando pelo ar, certo? E também uma outra questão pelo contato. Como? Toda vez que você pega um recipiente que está envolto em plástico, coloca para aquecer, a própria água mineral que vem em garrafas plásticas, certo? No tecido, quando os tecidos são sintéticos, você está tendo contato com essas micropartículas e fazendo a ingestão. A coisa começou quando começaram a detectar microplásticos no sangue humano, na placenta, que é um órgão totalmente interno de dentro do útero, que passa pela corrente sanguínea, no cérebro, e começou uma preocupação bastante grande, principalmente das agências federais, FDA, EMEA, na Europa e assim por diante, em fazer pesquisas, certo, sobre qual é o efeito ou que malefícios essa ingestão pode causar. Foram 140 milhões de dólares investidos em centros de pesquisa e até o momento não se tem nada concreto. Quais são as evidências que se tem? Presença de microplásticos no sangue, nos tecidos, certo? Mas se observou que no caso de tumores, principalmente tumores cancerígenos, a concentração de microplásticos nesses tumores é bem maior do que no tecido normal. Então não se sabe se eles causariam alguma influência no câncer ou nos aspectos tumorais, ou os aspectos tumorais, os tecidos tumorais têm maior probabilidade de acumular esses microplásticos. Ora, a verdade é que isso está acontecendo, está sendo muito pesquisado, mas não se tem assim, nada muito concreto em cima disso, talvez até porque a pesquisa em cima disso ainda está muito precoce. Mas convém tomar alguns cuidados, melhor falando. Certo? Principalmente, existem alimentos que têm uma concentração maior, principalmente os frutos do mar, naqueles molúsculos que a gente chama de bivalves, que filtram a água do mar e retém esses microplásticos. Por incrível que pareça, o sal marinho, que é conseguido através da evaporação da água do mar, também concentra uma quantidade maior desses. As frutas, os vegetais, e aí tem um dado interessante, a cenoura e a maçã são aqueles vegetais de maior concentração, porque absorvem muito
pelas raízes esses microplásticos. Os medicamentos, as frutas, os vegetais, os alimentos ultraprocessados e também a água engarrafada. É algo que está surgindo agora, mas que já existe uma preocupação mundial em cima disso e que tange a nós, seres humanos, procurar ao longo dos anos a redução desta digamos, contaminação com microplásticos que existem no nosso dia a dia em todos os aspectos. Parece que, principalmente, os vasilhames de vidro estão retornando, ou de cerâmica, e muito futuramente, a confirmar tudo isso, todos os vasilhames plásticos devam começar a ser diminuídos, descartados, certo? Né? A questão dos eu me lembro, doutor Isaia, que lá atrás, eu acho 40 anos, talvez 30, 40 anos, quando começou esse processo, né, muito mais, digamos assim, no atacado de troca do vidro pelo plástico, se festejou muito, né? Eu lembro que se festejava muito, agora não tem o vidro, porque o vidro realmente quebra, aquela coisa, então é mais caro, etc e tal. Havia, quer dizer, a comodidade do plástico, a sua forma mais tranquila de ser carregado, inclusive ser estocado, e hoje parece que cientificamente está provado que, né, como o senhor falou aí, né, que o vidro é muito melhor. E aí, Jair? Olha, eu tenho a impressão que sim, né? Porque isso é uma coisa técnica, assim, eu não estou em condições de comentar, mas eu já tive recomendações, até eu costumo usar uma garrafinha, né, de plástico, quando vou na ginástica, com água, né? E às vezes deixo para o dia seguinte, a minha mulher sempre diz, olha, não fica com a mesma água aí, porque isso aí absorve e tal. E até intuitivamente, para quem não é conhecedor da área, enfim, há uma compreensão de que o plástico, até por ser mais poroso, ele tem mais facilidade em absorver algo, digamos assim, de impureza, mais negativo, que o vidro não, né? O vidro... Mas tem os inconvenientes também de peso para transporte e aqueles que produzem... Vocês lembram daqueles garrafões de vinho que vinha com vidro? Ela sempre vinha com aquele plástico por fora. Garrafão de vinho, com aquele plástico. Foi substituído com o tempo pelo plástico integralmente, né? A questão do vasilhame de vidro tem a questão da contaminação por uma má lavagem, porque ele é retornado. Sim, sim. Então, agora o plástico absorve também, é natural, né? Exatamente. Mas é algo que vai ter muita pesquisa em cima e o importante é que dê concreto, certo? Ainda não temos nada. A não ser essas evidências de microplástico no sangue, nos tecidos tumorais, uma maior intensidade. Para que duas informações que depois nós vamos comentar, né, após o nosso intervalo publicitário. O Supremo Tribunal Federal avisa ao ministro Mendonça que vai anular as investigações sobre o Lulinha. Ele está com o Luia, né? Eu não entendo como é que este país vai conseguir sobreviver. Eu acho que está na hora. Einstein já dizia, né, que quando o povo se omite, o governo faz o que quer e até mata. Até tem uma frase que eu ia colocar. Mas então, e onde é que nós vamos parar? E outra informação é a seguinte, estudo britânico revela que o povo brasileiro é o terceiro mais idiota do mundo. Estudo britânico, depois vou dar para vocês aí os dados, é só pesquisar depois. Então, estudo britânico dizendo que o brasileiro é o terceiro povo mais idiota do mundo. Ele perde para dois países lá com todo respeito, lá da África, do continente africano. Vamos falar um pouquinho do Sicredi. Olha aqui, você que é empresário ou empresária, sabe que gerir um negócio exige tempo e, claro, parceiros confiáveis. No Sicredi, além de soluções como máquinas de cartões, crédito, cartões e Pix ilimitados nos canais digitais, você conta com atendimento próximo e também personalizado, que é fundamental. Aquele gerente que conhece você, conhece a sua empresa e está sempre perto para ajudar. Passe em uma agência e descubra tudo que o Sicredi pode fazer pelo seu negócio. Acompanhe aí. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento.
É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. O Sicredi é tudo isso aí, ó. Do tempero cuidadosamente preparado ao capricho de cada detalhe. Mais do que servir, o Di Paolo conta a história da imigração italiana aqui na Serra Gaúcha. Uma celebração que une a excelência da culinária artesanal ao afeto da mesa da nona, com sabores autênticos e alegria à vontade. Nosso propósito é entregar uma experiência memorável para a sua mesa. Di Paolo, alegria, cultura e fartura. E aí, Jaime, essa do STF aí que avisando o Mendonça tá dado o recado, né? Que vai anular as investigações sobre o Lulinha. Quem do STF? Essa é a grande questão. A manchete que eu li aqui no coisa só essa aí. Eu já falei aqui num programa, acho que foi na semana passada, em um fenômeno que se chama juristocracia. Juristocracia é, em palavras simples, a ditadura do judiciário. No caso, a ditadura do Supremo Tribunal Federal. E a maior evidência disso, materializada através de uma reunião, foi aquele encontro na casa do Alexandre de Moraes, que reuniu Davi Alcolumbre, que é o dono do Congresso. Por que ele é dono do Congresso? Porque só vai ser julgado, só vai ser votado aquilo que passar por ele. Tem uma denúncia bomba contra ele agora, no final da tarde. E o próprio presidente da República. Eles se reuniram os três, traçando, digamos assim, linhas para um poder futuro, porque tudo indica, pelo menos pelas pesquisas, que o presidente atual deva ser reeleito. E se reeleito for, é preciso manter o poder. E para manter o poder é preciso que haja união entre o executivo, legislativo e judiciário. Onde é que está a deformação nisso aí? É que um representante do poder judiciário, no caso o ministro Alexandre de Moraes, ele está ungido como o articulador político, que não é a função do judiciário, muito menos de uma autoridade isolada do Supremo. Se fosse o conjunto dos ministros, né, ainda se poderia imaginar que tivesse algum sentido. Agora, ele individualmente não, até porque ele tem, eu não vou dizer o rabo preso, porque o ministro, a toga presa, naquele caso, dos 139 milhões, e alguém que tem que se cuidar, porque se muda o Senado, evidentemente que cresce a possibilidade de que haja um impeachment. E esse é o grande receio que ele tem. E eles estão unidos, né? Eles estão unidos e preparados para ganhar a eleição agora. Eles que eu digo, judiciário, legislativo e executivo, para uma provável vitória no ano que vem. Seria desastroso para eles se isso aí não acontecesse, e é preciso prevenir desde logo. Daí essa reunião na residência do Alexandre de Moraes, que estabeleceu lá, inclusive, condutas a seguir, especialmente com relação ao escândalo do filho do presidente da República, que é o que nós estamos, que ele é a bola da vez. E tudo que for para desmoralizar esse trabalho do Mendonça em cima das irregularidades, para não dizer crimes cometidos pelo Lulinha, né, vai ser feito, porque a grande bomba está para estourar ali. Esse país é interessante. Esse é o grande problema, porque é preciso distinguir entre lobby e lobby. Quer dizer, aquele lobby normal em que alguém vai, por exemplo, conversar lá com o legislador para explicar como é que funciona determinado comércio, para que a legislação se adapte àquilo em face de um projeto, e ir lá pago, né, para distorcer a verdade. É um caminho muito grande, né? É uma distância muito grande. Olha aqui, ó, daqui a pouco, como passa rápido o programa, como é bom o programa, né? Então, olha aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre ovos orgânicos aí do Sítio Gigante. Sistema que prioriza o bem-estar animal, uma coisa, galinhas criadas soltas com acesso à pastagem maravilhoso, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos também, e galinhas que não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos, né? Saúde e sabor que são garantidos por aí. Titica Adubo Orgânico Classe A,
adubo proveniente da cama de aviário, esterco mais serragem, produto seco e compostado, rico em nitrogênio e carbono, laudo emitido, claro, pela Universidade de Passo Fundo, que atesta o seu grau de pureza. Adubo registrado no mapa com atestado para a produção orgânica através do Certificado de Conformidade Orgânica. Ovos e adubo com certificação orgânica emitido pela certificadora participativa Rama. Produtos disponíveis para o consumidor na Feira Ecológica do Menino Deus, na Secretaria da Agricultura, quartas à tarde e sábados pela manhã. Lojas, floriculturas e agropecuárias, através do contato 51 998 36 53 37. E para fechar aqui nossos apoiadores, nós vamos falar do Olina, né? Olina Essência de Vida. Quando você tem um problema de má digestão, problema estomacal, a Olina resolve, é tiro e queda. Olina Essência de Vida. Afinal de contas, é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório VESP há mais de 100 anos atuando por aí. Dr. Carlos Isaia. A mim não me surpreendeu nem um pouco essa nova medida que está sendo tomada hoje, de tirar essa questão do filho do presidente lá do STF. Eu estranhei muito nos últimos 3 dias, o presidente vem constantemente dizendo que ele que se defenda e tem que pagar por aquilo que fez e assim por diante. Parecia que estava sendo preparado. Fizeram uma conversa hoje à tarde. Exatamente. Parecia que estava sendo preparado para essa questão que está acontecendo agora. Que pena, né, gente? Para tudo nesse país, principalmente em cima deste governo e dos anteriores, que são todos praticamente os mesmos, sempre se vê uma forma de fugir do tema, de desaparecer, de procurar outros elementos. De proteger os protegidos cada vez mais, por mais enrolados que estejam. É triste. E aí vem essa questão aí que tu colocaste antes, dessa pesquisa feita pelos ingleses, o que nos envergonha muito. Né? Só lembrando que o doutor Isaia lembrou aqui, estudo britânico revela que o povo brasileiro é o 3º maior idiota do mundo. Quer dizer, isso aí é de uma gravidade, de uma agressividade fantástica, gente. Que é isso? Chamar um povo inteiro como o 3º mais idiota do mundo, eu fico com vergonha se de fato isso acontece. Agora, na verdade, né, doutor Carlos Isaia, o senhor tem razão nisso, mas na verdade, o espelho do país são as suas lideranças, né? E o Einstein dizia, eu recuperei uma frase dele que dizia o seguinte, o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e nada fazem. Isso aí fecha muito com o que do estudo britânico. Nós deixamos as coisas acontecerem, nós chegamos num nível, né, Jaime, em que a situação hoje, praticamente, se tu olhar assim, tu não vê saída, não vê perspectiva de um retorno a uma certa normalidade, onde reine o bom senso, a justiça, né? E que os governantes sejam escolhidos pela sua capacidade, claro, de administrar, de gerenciar, mas também pela sua integridade ética e moral. Para mim, é principal o recurso necessário, predisposição de um dirigente é ter isso, característica de integridade ética e moral. E aí eu pergunto, nós estamos sendo governados por um Calígula, o cara que é a figura mais detestável do ponto de vista ético e moral. Não pode dar certo, gente. Eu me lembro... Não, perdão, desculpa. Pode falar. Não. Eu me lembro lá por volta de 1980, naquela época eu fazia minha pós-graduação em Manchester, na Inglaterra, e houve a eleição para o primeiro-ministro, já que lá não tem presidente. E foi eleita a Margaret Thatcher. E a Dama de Ferro, né? A Dama de Ferro. A Inglaterra estava numa situação querendo inflacionar, a libra desvalorizada e assim por diante. Eu era fellow da Organização Mundial da Saúde e eu recebia o meu salário em dólar, que eu tinha que trocar em libra.
E eu fiquei muito chateado com a Tati, porque ela começou a botar o país de uma forma extremamente rápida, em condições. Aliás, isso me faz lembrar a questão aqui da Argentina com o Milei, que também agiu super rápido, diminuindo a inflação e assim por diante. E eu via todos os meses valorizar a Libra e desvalorizar o dólar em função da ação dela. Então, a gente observa que muitas vezes, infelizmente, isso não acontece aqui. A mudança, muitas vezes, de um presidente faz com que se tenham ações rápidas para que possa melhorar o país, principalmente nos aspectos econômicos. Oxalá isso possa acontecer aqui, certo? Já que nós estamos num ano eleitoral. Na verdade, seria um começo, né, gente? Porque a trajetória para se percorrer o caminho, para você chegar a uma normalidade do país institucional, eu digo, e até constitucional, vai demorar muito tempo, né, gente? Aí depois se faz campanha política não em cima das virtudes do candidato, né? Se faz campanha política em cima dos erros, dos crimes, dos vícios do outro candidato. E nós encontramos problemas de parte a parte, tanto de parte de A como de parte de B. Nós vivemos hoje em função disso. E agora uma notícia que eu soube hoje do Lulinha, né? que é a bola da vez. Né? Lulinha tem um condomínio lá na Espanha, em Madrid. Ele tem lá uma despesa de em torno de 35 mil, traduzindo em reais, de condomínio, né? Onde mora o Vini Júnior, né? Gente de alto poder financeiro, o Richard Gere também, né? E ele está lá numa situação assim de fazer lobby em cima e às custas do governo do pai. E o pai praticamente o nega, né? Renega. Hoje as manchetes dos jornais é que ele só diz, o presidente, que ele tem que se defender, né? Que ele não tem nada a ver com isso, que o problema é dele, quando se sabe que ele tinha atuação permanente, constante no Palácio da Alvorada. Isso aí está tranquilamente demonstrado. Então, qual é a forma de enfrentar esse problema à véspera de uma eleição? É desclassificar quem faz a notícia, né? É desmoralizar quem tenta desenvolver esse assunto, que também é com fins de eleição, mas uma guerra eleitoral permite tudo isso. O eleitor fica atônito, né? Sem saber qual é o lado que tem razão ou que não tem razão. O fato é que existem essas figuras, né? No caso aí, um filho do presidente da República que usa o cargo do pai para tirar vantagens e para vender vantagens, o que é muito pior. Quer dizer, tem lobby, tem aquele lobby técnico e tem o lobby que apenas procura tirar vantagem pago por terceiro, que não tem a menor dúvida, é o caso do filho do presidente da República. Infelizmente, isso só apareceu agora porque houve aquelas acusações que pesavam sobre o outro candidato, né? E para contrabalançar, quer dizer, e o eleitor fica atônito diante dessas questões todas, que parecem verdadeiras umas, outras não são, quer dizer, isso aí desmoraliza todo o processo eleitoral. Porque parece que todo mundo tem rabo, e você tem que ver qual é o que tem o rabo mais curto para pegar aquele ali, porque o voto é obrigatório. E né? isso aí dá uma certa razão, aliás, muita razão para esse estudo britânico, né? E nos chama de um povo idiotizado, quer dizer, um povo idiota, porque, na verdade, nós permitimos que aconteça isso. Porque esses caras que estão nos dirigindo lá foram colocados através do voto. Né? O voto obrigatório, né? O voto obrigatório. Depois tem uma série na eleição passada, uma série de implicações que não deixavam o outro candidato dizer que o fulano que ganhou a eleição tinha ligações com facções disso, facções daquilo. Então, é um processo também, um processo viciado no Brasil. Esse é o grande problema. Doutor Isaia, muito obrigado pela sua presença. Estamos chegando Que é isso, é um prazer. O programa até a próxima semana, de repente estaremos sempre às segundas-feiras, se Deus quiser. Eu acho que está voando por aí, né? Ah, não, com certeza. Então nós estaremos aqui certamente. Jaime, obrigado pela tua presença. Eu vou dar um conselho aos eleitores, vote no menos pior. Tem que ser, porque na verdade todo mundo tem seus probleminhas, né? Uns têm muito mais. E o problema do brasileiro é que os muito mais estão sendo preferidos e não preteridos. Esse é o nosso drama. Muito obrigado a você, telespectador, pela audiência, pela longevidade desse programa aqui que se deve a você. Uma boa noite, um bom descanso. Amanhã, um novo encontro. Até lá.